Pessoal, então vamos lá. A nossa próxima matéria está aí na página 49, que vai ser a posição relativa de um ponto até a circunferência, né? Então a gente tem aqui a posição relativa de ponto até a circunferência. O primeiro caso que a gente tem aqui, ó, é quando a gente tem um ponto que está, que a distância do centro até esse ponto é menor que o raio, ou seja, esse ponto ele está dentro da circunferência. Né? Aí no caso aí ele pode chamar de ponto interno, né? Então, ou seja, dentro. Então, esse é o primeiro caso, quando a gente tem um ponto dentro da circunferência. A gente também pode ter um ponto que está na circunferência, ou seja, a distância desse centro até o ponto é a mesma distância do raio. Então, quando isso acontecer, é porque esse ponto pertence à circunferência. E esse outro exemplo aqui, que eu coloquei aqui para vocês, ó, vocês podem ver, o ponto agora ele já está de fora da circunferência, né? Ou seja, ele é externo. A distância do centro, né, até aquele ponto é bem maior que o raio, né? Então, aí a gente tem a posição relativa desses três pontos, né? Quando ele é interno, quando ele pertence à circunferência e quando ele é externo. Vamos ver uns exemplos, então. Bom, gente, aí tem três exemplos de posição relativa de um ponto até a circunferência, tá? Então, o ponto a gente representa por uma letra maiúscula e a circunferência a gente vai representar por essa lambda aí, tá? Aí, ó, analisando cada caso. Nessa letra A, deu ponto 3 e 2, e a equação da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 6x mais 5 igual a zero. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai substituir o ponto, que é o x3 e y2, nessa equação da circunferência e ver o resultado. Se for zero, pertence à circunferência. Se o resultado for um número maior que zero, é porque ele é externo. Agora, se o resultado dessa substituição for um número menor que zero, é porque ele é interno. Então, ó, na letra A aí, ó, vamos analisar. Na letra A, substituindo, né, a gente viu que o valor deu zero, ou seja, esse ponto P pertence à circunferência. Na letra B, substituindo os valores, a gente pode ver que o resultado deu 6, ou seja, maior que zero. Então, esse ponto aí da letra B, ele é externo. E já na letra C, substituindo os valores de x e y, a gente pode analisar aí, ó, que o resultado deu um número negativo, menos 11, ou seja, menor que zero. Então, nesse caso da letra C, o ponto é interno. Então, aqui, ó, tem questões sobre a posição relativa de um ponto até a circunferência. Bem tranquilo, só substituir os valores de x e y. Bom, além da posição relativa do ponto até a circunferência, tem também a posição relativa entre reta e circunferência. Então, vamos colocar aqui um plano cartesiano, né, com os eixos y e x. E agora, a gente vai colocar aqui, ó, uma circunferência para a gente analisar cada caso. Bom, gente, então eu vou também traçar aqui, ó, uma reta, né, que vai ser a posição relativa da reta e circunferência. Essa reta que eu tracei aqui, ó, vou chamar de reta S, se vocês analisarem, ela corta a circunferência em dois pontos, o ponto S1 e o ponto S2. Vou chamar a circunferência de lambda, né, que é esse símbolo aí. Então, o que seria a intersecção dessa reta S com a circunferência? Vai ser justamente o ponto S1 e o ponto S2. Então, quando der dois pontos, a gente vai falar que é secante. Agora, eu vou traçar uma reta, tá? Se vocês forem analisar, ó, essa reta tá cortando em um ponto só. Eu vou chamar esse ponto aí de T, tá? E a reta T minúsculo. Então, ó, a intersecção dessa reta T com a circunferência, que eu tô chamando de lambda, vai ser simplesmente um ponto, que eu chamei ali de ponto T. Quando é um ponto apenas, eu vou falar que ela é tangente. Então, a tangente é porque corta a circunferência em apenas um ponto. Agora, a gente vai ver quando temos uma reta que nem é secante nem é tangente. Ela é externa, tá vendo? Ela não encosta na circunferência. Chamei ela de U, né? Então, a intersecção dessa reta U
com a circunferência vai ser vazio, tá vendo? Não tem nenhum ponto que encosta a circunferência. Quando isso acontecer, a gente vai falar que essa posição relativa vai ser externa, tá? Então, a gente tem os 3 casos de posição relativa. Vamos aí ao primeiro exemplo aí. Eu vou ensinar a resolver de 2 maneiras, vocês vão ver aí qual que vocês acham mais fácil. Então, dou um exemplo aí, ó, dada a circunferência x menos 1 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado igual a 5, e uma reta. Toda vez é posição, circunferência e reta, vai dar a equação da circunferência e a equação da reta, tá vendo, ó? Tem x, y e número, 2x mais y menos 2. Ok, aí agora o que a gente tem que saber? A gente vai pegar nessa reta, a gente vai isolar ou x ou y e substituir na circunferência. Lembrando que se o delta der maior que zero, vai dar 2 raízes, ou seja, é secante. Se o delta for zero, vai dar uma raiz só, ou seja, tangente. Agora, se o delta der um número negativo, não tem como tirar raiz, ou seja, não vai encostar na circunferência, então ele vai ser externa. Então, basta a gente isolar, né, na reta uma letra e substituir na circunferência. Calcular apenas o valor do delta, né? Se o delta é maior, menor ou igual a zero. Então, aqui substituindo, isolando, eu vou isolar o y, passando o 2x para lá, fica menos 2x, né? Então, o que eu vou fazer? Na equação da circunferência, no lugar de y aqui, ó, o que eu fiz? Eu troquei por 2 menos 2x. E vai resolver, né? É x menos 1 ao quadrado mais 2 com menos 5 vai dar menos 3, né? Aí, só escrevendo aqui, ó, menos 2x menos 3. Como os 2 está ao quadrado, tá? Você pode multiplicar por menos 1, vira positivo, para ficar mais fácil você fazer o quadrado primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, tá? Então, quando os 2 é negativo, você pode substituir pelos 2 positivos, que vai dar a mesma resposta, tá? Aí, aqui é só desenvolver, né? Quadrado primeiro, x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Da mesma coisa. Quadrado de 2x é 4x ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12, mais o quadrado do segundo, 3 vezes 3, 9. Igual assim. Então, 4x com mais 1, 5x ao quadrado, 12x menos 2 dá 10, e 9, ó, esse 5 passa para cá, fica menos 5, né? Então, 9 menos 5 é 4, e 4 mais 1, 5, igual a zero. Vamos dividir tudo por 5, né? Se vocês quiserem, fica mais fácil, que aí a equação fica um pouco menor. Mas, se não quiser, vocês podem também fazer normalmente, tá? Então, dividindo tudo por 5, vai ficar dessa maneira. Quadrado menos 4ac, né? O b é 2, 2 ao quadrado, 4. Então, vai ficar 4 menos 4, 0. Ó, o delta deu 0. Quando dá 0, é um ponto só, ou seja, tangente. Bom, então, a gente viu que é tangente, né? Mas ele pode perguntar qual que é o ponto que encosta. Então, é só terminar a equação, né? X igual a menos b, né? O menos 2 mais ou menos raiz de delta. Então, é menos 2 dividido por 2, então, vai dar menos 1. Então, vai achar aqui menos 1, né? X igual a menos 1. Aqui, no caso, volta na equação da reta e substitui no lugar de x, vai colocar menos 1, né? A gente já tinha até isolado lá o y, que é 2 menos 2x. Então, vai ficar 2 menos 2 vezes menos 1, né? Então, vai dar 4. Bom, esse mesmo exemplo pode ser feito de outra maneira, né? Por exemplo, ele quer saber a posição relativa. Você pode pegar aí a circunferência, achar o centro, né? Que a gente vê aí que é 1 e 5, e o raio que é raiz de 5. E ver na equação da reta o valor de A, B e C, né? O A é quem está com x, 2, o B é 1 e o C é menos 2. Com o ponto e com os valores de A, B e C, a gente joga naquela forma da distância, que é módulo de A vezes x mais B vezes y mais C dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado. Substitui os valores, né? Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 1 vezes 5 menos 2 dividido por raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, aqui, ó, 2 vezes 1 é 2, 5 vezes 1 é 5, menos 2, você pode cortar o mais 2 com o menos 2,
Aí embaixo fica 2 ao quadrado é 4, mais 1, 5, dividido por raiz de 5. Então, vai ficar 5 dividido por raiz de 5. Você vai racionalizar, aí você tem a resposta. Pode cortar o 5, fica raiz de 5. Então, a gente pode ver aí, ó, que a distância deu raiz de 5, o raio também raiz de 5, ou seja, iguais. A gente pode afirmar, então, que é tangente. Pessoal, então a tarefa de casa vão ser 3 exercícios, tá? Do livro do Dante, para ficar mais fácil para vocês, para aprender bem essa matéria, para depois a gente aumentar o grau de dificuldade. Então, ó, copiar e responder. Essa daí, ó, tá número 9 e 10, vocês podem pôr 1 e 2, tá? Essa aí é em relação a ponto. E mais essa daqui, que é em relação à reta, tá? Comparando com a circunferência. Então, copiar e responder as duas no caderno. Deixe no caderno, quando a gente retornar vai ter a pontuação no caderno e essa pontuação eu vou estar contando, ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.